capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa se encheu com um perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Deixa a sua Bíblia aí nesse texto. Nós vamos passear pela Escritura. Maria está sendo citada aqui. Ela é a irmã de Marta e Lázaro. É a mesma que sentou-se aos pés de Jesus no momento em que Jesus estava ali em Lucas, no capítulo 10, vindo da missão evangelística com seus discípulos, e parou em Betânia, na casa de Lázaro, para comer. Aqui nesse evento, eles estão na casa de Simão, um leproso que foi curado por Jesus e que oferece a Jesus uma ceia em honra e gratidão pelo que Jesus havia feito. Jesus o curou. Mateus e Marcos também falam desse acontecimento, não com uma riqueza de detalhes, mas os dois evangelhos sinóticos citam esse momento na vida de Maria. Aqui, nesse momento, João faz questão de dizer que faltavam aproximadamente 6 dias para a Páscoa. Então, era um momento muito próximo à crucificação. Era um momento muito próximo aos eventos finais da vida de Jesus. E Betânia ficava muito próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Essa proximidade de fato é tão interessante que Mateus, lá no capítulo 26, no verso 14, diz que depois de ser repreendido por Jesus, Judas já se dirige para Jerusalém para tratar com os sacerdotes o preço da traição. Então é um acontecimento bem prévios, assim, estão bem próximos à crucificação de Jesus, aos eventos finais do ministério público de Jesus. Quando o texto sagrado cita o nome de algumas mulheres, esse peso dessa citação, ela tem um certo peso dobrado, porque a época em que a escritura foi feita, a época em que os escritos sagrados foram registrados, era uma época de extrema desvalorização das mulheres. Dentro da cultura oriental, milênios atrás, onde as mulheres poderiam ser trocadas, por exemplo, por camelos. Onde, por exemplo, alguns rabinos diziam que se uma mulher queimasse a comida no almoço, o marido podia pedir o divórcio. Onde, por qualquer motivo, os homens expediriam uma carta de divórcio e dispensariam uma mulher que sairia daquele relacionamento com o título de repudiada. Quando a mulher se divorciava naquela época, ela saía com o título de repudiada. Dificilmente essa mulher ela conseguia um novo casamento, ela não podia trabalhar, ela era fadada a mendigar ou a se prostituir. Então, dentro desse contexto severo com as mulheres, eu falo do contexto da sociedade, os escritores bíblicos tiveram a ousadia, dentro do contexto social daquela época, de registrar os feitos de algumas mulheres,
E Jesus faz questão, e Deus também, em toda a Escritura, mesmo que a sociedade viesse dentro de um contexto, você não vai ver em nenhum momento a Bíblia ou Cristo asseverando esse contexto segregador das mulheres. E aqui a palavra do Senhor diz que esse registro dessa mulher é um registro que aponta para uma adoração autêntica. Ela está ali naquele contexto, na casa de Simão. Ela não está participando da ceia, ela não podia participar da ceia. Quando ela entra na ceia, ela se dirige até Jesus e ela unge os pés de Jesus. Ela pega um vaso de alabastro, nós vamos falar mais dele aqui mais na frente, mas o vaso de alabastro era feito de uma gipsita parecido com mármore bem delicado. O vidro de alabastro ele era lacrado, ele era feito para ser utilizado uma vez só. Então ela quebra o vaso e ela unge os pés de Jesus. Aqui há de se notar um ponto bastante interessante, histórico e cultural. A ceia naquela época, os homens não ficavam sentados. Eles não ficavam sentados quando a gente vê, por exemplo, nos desenhos aí da Santa Ceia, né? O famoso quadro da Santa Ceia, né? Onde Jesus está no meio sentado e os discípulos estão ao lado. Não, a ceia, ela era feita, ela é colocada um almofado, quase um travesseiro. Os homens deitavam, escoravam com um braço e comiam com o outro braço. Está me entendendo? Diga amém. Então ela vem na ceia, ela entra no recinto que não podia entrar, ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus um nardo puríssimo. Ela então enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. É quando Judas tenta repreendê-la, né? Judas diz: não faça isso não, porque o vaso de alabastro, nós vamos ver mais adiante, ele tinha aproximadamente 300 ml de um nardo puríssimo, e cada ml custava um denário. Era um líquido valiosíssimo. Então ela não só unge, ela transborda. São 300 ml, para você ter uma ideia, 300 ml, para você ficar mais ambientado, 300 ml é uma latinha de Coca-Cola. Ela derrama aquele óleo, não só suficiente para molhar, mas para transbordar, a ponto de que o texto diz que o cheiro transborda na casa inteira, e eu tenho certeza, transbordou por toda a vizinhança, porque era um cheiro muito forte. Judas tenta repreendê-la, Jesus disse: não repreenda ela. Ela fez um gesto de adoração autêntica, genuína. Jesus recebeu seu gesto de adoração e foi além. E ela disse: aonde esse evangelho for pregado, o nome dela será lembrado. Pode dizer glória a Deus. Poucas pessoas receberam do Senhor esse endosso pela sua ação. A adoração autêntica e genuína produz de uma forma poderosa um marco na vida do adorador e um marco na vida daqueles que estão próximos. Mas o que é adoração? A adoração é um ato devoto a Deus. É a ação de exprimir adoração, amor e reverência, devoção. Algumas pessoas confundem louvor com adoração. Vou para a igreja adorar. Não. O louvor faz parte do contexto da adoração, mas o louvor não é adoração em si. Adoração é a aproximação, o ato de amor absoluto que levam a gestos de devoção a Deus. Quando você diz que adora a Deus, significa que a sua vida se move em direção a Ele e os seus gestos são em direção a Ele. Não é adoração mequetrefe de se arrepiar ou de ficar falando meia coisa aqui e lá fora se comporta feito um ímpio carnal. Não é dizer palavras bonitas ou gestos bonitos somente numa simbologia plástica para que as pessoas vejam, para que você saia na mídia, para que as pessoas vejam e se arrepiem com o que você está fazendo.
essa adoração, ela é a razão de ser, e ela não é criada por você, ela é apenas a consequência de uma vida de devoção a Deus. Você me entende? Diga amém. Então, quais são as características de um adorador autêntico? Quais são as características de alguém que realmente adora a Deus? De alguém que não está interessado em ser visto adorando, de alguém que não está interessado em ser reconhecido porque faz. Quais são essas características? A ponto de que o próprio Jesus diz que o ato daquela mulher se torna um marco para todos aqueles que viessem após ela. A primeira coisa que nós podemos notar no texto é que o verdadeiro adorador, o adorador autêntico, tem suas ações sinceras e carregadas de amor. Quando nós olhamos para a vida de Maria, nós vamos perceber que Maria tinha um amor intenso por Jesus, um amor gerado por admiração, por gratidão e por esperança. Esse amor, ele se demonstra quando ela é acolhida pelo mestre em várias situações, quebrando parâmetros da sociedade daquela época. Veja, lá em Lucas capítulo 10, no verso 40, o texto diz que Jesus está lá na casa de Lázaro. Jesus está ali e, como um rabi, como um mestre, Jesus se senta para ensinar. O costume da época era que os homens sentavam para aprender. Os discípulos, olhe para cá, só os discípulos sentavam aos mestres do rabi. E não havia discípula. Os discípulos sempre faziam questão de se separar, os mestres sempre separavam discípulos homens para estarem com eles. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 40, numa leitura bem rápida e desapercebida, você pode perder o valor do que acontece ali, quando Marta e Maria estão servindo, e Maria serve na primeira parte e se senta aos pés de Jesus para aprender. Ei, olhe para cá, sentar-se aos pés do mestre dignificava quem sentava como discípulo. A repreensão de Marta vai além do simples fato dela estar sozinha. A repreensão de Marta vem no sentido de que Maria não deveria, pela sociedade, estar sentada ali. Maria não deveria estar naquela posição. E Jesus, como mestre, como rabi, deveria repreendê-la para ela sair dali. Por isso que Marta não se dirige a Maria. Por isso que Marta não vai diretamente a Maria. Se você olhar no texto, Lucas 10, Marta vai direto para Jesus. Senhor, ela não pode estar aí, ela tem que estar comigo servindo. E aí vem um ponto muito importante do acolhimento do mestre com Maria. O texto sagrado diz: Marta, Marta, você está muito atribulada com as coisas aí dessa vida. Uma coisa somente basta. Maria escolheu a melhor parte. Quando a sociedade apontava que Maria não deveria estar ali, Jesus diz: deixe, eu a acolho, eu a recebo aos meus pés, ela pode ficar aqui. Então, a adoração, ela se move no sentido de admiração e gratidão. Os pontos fundamentais das ações sinceras de um adorador, elas são baseadas exatamente nisso. Ela é acolhida, ela é grata pelo Senhor, e Jesus alimenta esperança no seu coração. Essas características, elas colocam no coração de Maria admiração intensa pelo mestre. Além de ser acolhida, além de ser colocada ali, além de ser recebida pelo mestre, o texto diz que Jesus ressuscita seu irmão que já fora morto. Ele ressuscita Lázaro, e essa ressurreição, essa ação de Jesus não sai em nenhum momento da mente dessa mulher. Então, olhe para cá, 3 elementos básicos da adoração: admiração, gratidão e esperança. As ações dela demonstravam isso. E aí nós olhamos hoje, por exemplo, irmãos, olhando dentro desse contexto, desses 3 pilares, muitas vezes nós não compreendemos o que é a verdadeira adoração, porque facilmente nós nos tornamos ingratos. Facilmente somos maledicentes. Ei, olhe para cá, um adorador não é maledicente,
Porque um adorador reconhece o que Deus já fez na sua vida. Um adorador reconhece o que Deus já fez, o que Deus já realizou. E você parar em 5 segundos, 10 segundos, você vai lembrar de uma ação de Deus na sua vida, de algo que Deus já fez na sua vida. Deus já fez coisas na sua vida. Então daqui para você morrer, se Deus não fizesse nada, você já deveria ser grato. Então a adoração é essa expressão de gratidão, mas também de admiração e esperança. É interessante que ela confia que a presença de Jesus em sua vida altera as coisas. Irmãos, lá em João no capítulo 11, o texto sagrado diz que Lázaro havia morrido. Quem está comigo diz amém. E nesse contexto, Jesus chega na entrada da cidade, da vila de Betânia. Marta corre e vai encontrar Jesus, e logo em seguida Maria corre para encontrar Jesus. Quando Maria chega até Jesus, ela diz uma frase que às vezes eu queria desafiar você a olhar por uma ótica diferente. Quando Maria chega até Jesus, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez você olhe para essa frase no sentido de derrota, no sentido de entrega de armas, mas na verdade o contexto é um contexto de esperança. Ou seja, se o Senhor estivesse aqui nessa situação, esta fatalidade não teria acontecido. Ou seja, ela deposita a sua esperança na presença de Jesus. Ela deposita a esperança no que Jesus já falara para ela, tanto que quando Jesus vai falar para Marta, ela já diz: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Jesus já tinha ensinado a respeito da morte, Jesus já tinha ensinado a respeito da autoridade. Por isso, quando ela chega, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Porque quando o Senhor está comigo, as coisas são diferentes, porque a minha esperança é depositada somente no Senhor. Aleluia. Por esses registros nós vamos ver uma mulher de fé, com amor e dedicação. Uma mulher entregue, onde suas ações são sinceras e carregadas de amor. Ao sentar-se aos pés de Jesus, não há soberba ou arrogância. Ao se dirigir a Jesus na saída do templo, na saída da tumba, não há rancor ou mágoa. Há esperança, há gratidão, há amor. Mesmo que fosse recriminada pelos homens que estavam sentados àquela mesa, como foi? Mesmo correndo o risco de ser expulsa daquele lugar, mesmo com o risco do próprio Jesus, dos homens ali disserem que ela não era bem-vinda naquela ceia. Olhe para cá, ela adentra o recinto, ela quebra o dardo puro e ela adora Jesus naquele lugar. Aleluia. O verdadeiro adorador tem suas ações sinceras e carregadas de amor. Isso na presença das pessoas, isso sozinho, isso debaixo dos holofotes ou quando ninguém está vendo. As suas ações para Deus são carregadas de amor e de devoção. A devoção sincera sempre será seguida do sacrifício. A devoção sincera a Deus, ela sempre vem seguida de sacrifício. Tem gente que diz que adora, mas não faz nada para Deus. Tem gente aí que diz que adora, mas desconta sua ira em Deus, desconta sua raiva em Deus. Tem gente aí que adora, mas por qualquer coisa se afasta de Deus. Suas ações, elas precisam ser, olhe para cá, carregadas de sinceridade e cheias de amor. Se você toque com alegria, com devoção e sinceridade ao Senhor. Se você prega, pregue com alegria, com devoção e sinceridade ao Senhor. Se você ora, ore com alegria e devoção ao Senhor. Se você vive com devoção e alegria ao Senhor. Os puritanos diziam que nós devemos glorificar a Deus quando amanhecemos e vemos o sol.
Nós devemos glorificar a Deus quando sentamos à mesa e temos frutas e coisas para comer. Nós devemos ser gratos a Deus quando respiramos e quando andamos, quando temos sabedoria e podemos andar com nossas próprias pernas, quando temos saúde, quando somos felizes. Ei, olhe para cá, toda boa dádiva vem de Deus, e isso requer de nós a adoração e devoção. E a adoração do verdadeiro adorador se firma em bases sólidas. Como assim, pastor? Veja, como falei, ela se consolida no que Deus já fez. A verdadeira adoração deve se consolidar nos milagres que você já viu, no que Deus já fez pela sua vida, no qual, olhe para cá, você foi beneficiado. Maria foi beneficiada. Imagine a dor que Maria sentiu ao perder o seu irmão e a alegria sentida ao ver o mesmo irmão ressuscitado. Que alegria intensa! Então essa alegria, aleluia, ela é consolida um passado de feitos de Jesus na vida dessa mulher. Ela já tinha sido agraciada. Irmãos, eu volto a esse ponto. Um adorador não pode ser maldizente. Me causa calafrios quando eu vejo crentes praguejando, reclamando ou maldizendo as suas vidas. A vida de nenhum de nós é fácil. Talvez você olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: a vida de fulano é muito fácil. Você não conhece a vida dele. A vida de fulana é muito fácil, ela vive sorrindo. Você não conhece a vida dessa pessoa. Cada um de nós tem em seu próprio mundo suas crises, suas dificuldades, suas próprias guerras. Mas isso não nos dá o direito de dizer que Deus nos abandonou ou que Deus está nos castigando. Porque o que Deus já fez por nós é suficiente para causar alegria em nosso coração pelo resto da nossa vida. Quantas vezes Deus já respondeu suas orações, quantas vezes Deus visitou você em momentos de solidão e angústia, quantas vezes e tantas inúmeras vezes você teve seus pedidos atendidos. Olhe para cá, nós não consegue ouvir a voz de uma pessoa maledicente. Ah, Senhor, cadê o Senhor? Ah, porque estás me castigando. Ele se baseia no que já viveu, olhe para cá, e na esperança do que Ele fará, na esperança do que o Senhor irá fazer. Como falei para você, olhe para cá, o texto diz que os eventos que estão acontecendo antecedem a Páscoa, antecedem a crucificação de Jesus e antecedem, portanto, a sua morte. A adoração, ela também se baseia na base da esperança. A adoração não se baseia nas orações que Deus responde a você. A oração não se baseia nas bênçãos que você recebe. Olha para cá, você está me entendendo? Diga amém. Porque um dia você pode não receber. Porque um dia, ao invés de receber sim, você vai receber não. Porque um dia você pode pedir alguma coisa e não receber, então a sua adoração vai parar de existir por causa disso. Então você vai simplesmente abandonar a Deus, porque Deus não ouviu. Eu deixei a Deus. Você deixou a Deus por quê? Porque eu pedi muito alguma coisa e Ele não me deu. Ei, olhe para cá, a adoração se baseia no que Deus já fez e no que Deus fará, não no que Ele está fazendo agora. Por isso que o texto diz que João faz questão de dizer: está próximo a crucificação, está próximo a Páscoa. Essa ceia está celebrando, que está sendo celebrada ali, é em honra a Jesus pelo milagre que Ele já realizou. Ei, olhe para cá, não se unge qualquer pessoa. O próprio Jesus diz: a adoração dela é legítima, a adoração dela é profética. Ela me ungiu para a minha morte. Ela entendia perfeitamente o processo que estava acontecendo. Ela entendia perfeitamente e não queria passar essa oportunidade, porque olhe para cá, era a última oportunidade que ela tinha com o mestre do jeito que ele estava.
Não se perde uma oportunidade com o Mestre. Não se perde uma oportunidade de fazer algo pelo Mestre. Então, ela é movida por uma adoração profética, ou seja, ela sabia o que estava para acontecer, porque a adoração se baseia também na esperança. Ei, olhe para cá, não é pelo emprego que você está pedindo e vai receber, não é pela cura que muitos estão pedindo e vão receber, é pelo que já está prometido, é pelo que Cristo já morreu, a esperança da glória, a eternidade. A nossa adoração é pela eternidade, a nossa adoração é pelo que Cristo fez, a nossa adoração é porque Ele nos comprou do império das trevas e nos concedeu salvação. A nossa adoração tem que ser profética, no sentido de que Deus fará muitas coisas, aleluia. Porque quando gratidão e esperança se fundem, aí surge a verdadeira adoração, aleluia. Por fim, mas não menos importante, a verdadeira adoração, ela ressignifica os nossos valores. Como falei anteriormente, Jesus não fica preso ao contexto da sociedade da época. Jesus a recebe como discípula. Jesus não fica preso às condições da época. Olhe para cá, não era lícito e não era visto que uma mulher de boa reputação naquela sociedade sequer soltasse seus cabelos. O texto diz que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não deveria estar na ceia, ela não deveria estar naquele lugar. Um adorador genuíno, ele não é preso pelo pensamento alheio. Ele não é preso pelas expectativas das outras pessoas. Ele não vai seguir o que as pessoas acham que é, ou ele não deixa de fazer alguma coisa porque algumas pessoas vão criticar. O verdadeiro adorador vive sua fé porque ele transcende e vive o reino de Deus, vivendo nessa terra. Ei, por isso que a Bíblia nos chama de peregrinos, somos cidadãos dos céus. Nós vivemos com os pés na terra, mas com a nossa cabeça no céu. Diga glória a Deus, irmão. Então, mesmo que ela não deveria estar ali, ela não quer atender às expectativas dos homens. Não precisamos atender às expectativas dos homens. Não precisamos atender às expectativas das pessoas. Você é um crente legal. Porque você não tem esse negócio de estar cantando no lugar de trabalho. Você é um crente legal, porque você não fica perturbando a gente com esse negócio de evangelho. Não tenha medo das críticas, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de ser quem você é. Você não precisa mudar para que as pessoas te aceitem. A adoração é um estilo de vida, a vida que agrada a Deus, a vida que serve a Deus. O nardo puro exala das nossas ações. Não importa o que você sofra, não importa as coisas que você padeça, não importa que às vezes você esteja só a casca de pé e por dentro você esteja morrido. Olhe para cá, as suas ações devem glorificar a Deus, o seu pensamento deve glorificar a Deus, e quando nada fizer sentido, fique de pé, porque um verdadeiro adorador não cede às expectativas alheias. Eu não vivo para você, eu não vivo para o que você pensa, eu vivo para a glória de Deus. Eu faço o que Deus determina e eu caminho pela vontade de Deus. Ela não teve medo, então ela não fica presa a esses valores. Não podemos ficar presos a esses valores. Não podemos ficar presos a esse conceito ou ter medo do que as pessoas vão falar a nosso respeito. Você é um fanático, quantas vezes você fala em algum lugar que você é cristão, que você é um adorador, e logo vem a taxa de fanático para você. Na escola, na vizinhança, se você é crente, você é tão inteligente. É assim que as pessoas dizem. Ela não tem medo da falsa expectativa das outras pessoas. Porque eu tenho falado isso várias vezes aqui na igreja. Se você se esforçar para atender às expectativas das pessoas, você ficará louco
e você nunca atingirá as expectativas das pessoas, porque você nunca fará tudo o que elas querem. E se você fizer 9 e não fizer uma, você vai ser lembrado pela uma que você não fez. Por isso que o seu coração deve estar direcionado ao Deus Todo-Poderoso. Ela não fica presa à crítica dos ímpios. Veja quem criticou ela: Judas. Judas chega para ela e diz: por que fizeram isso? Porque você, eu imagino que pela autoridade que ele tinha, entre aspas, ele se direciona logo para ela: por que você fez isso? O nardo, olhe para cá, era um óleo extraído de raízes que nasciam na Índia e no Himalaia. Essa raiz, ela tinha que ser transportada, enfrentando caminhos tortuosos, enfrentando assaltantes. Por isso que ela era tão cara. 1 ml de nardo custava um denário. Um denário é um dia de trabalho. Aquele frasco que Maria quebrou e despejou, olhe para cá, custava um ano de trabalho. Se você tirasse os sabás, que são os dias de descanso, era um ano de trabalho. Já pensou você comprar um perfume que vale um ano do seu trabalho? Nem esses franceses que a gente usa, que não precisa tomar mais banho. Não tem os franceses que a gente usa e não toma banho. Quem conhece esses franceses aí? Não tem, né, irmão? Mistura a nhaca, fica um negócio terrível, né? Judas fica indignado. É dinheiro demais. É dinheiro demais para se gastar num gesto. O verdadeiro adorador, ele não mensura o preço do sacrifício. O nosso irmão Cristiano, que me antecedeu no ofertório, ele falou a respeito disso. O verdadeiro adorador, olhe para cá, ele não mensura o preço do sacrifício. Olha aqui, ela viu uma oportunidade, ela pegou o que ela tinha. E eu repito, o alabastro não colava, não é essa tampinha, não era uma rolha, era todo lacrado. Se você quebrasse, você tinha que usar. Era uma especiaria caríssima. Por isso que quando ela quebra, ela precisa derramar tudo. O verdadeiro adorador, ele transcende aquilo que é caro aos olhos da humanidade. Eu sou de um tempo em que nós nos alegrávamos pelo privilégio de oferecer presentes na igreja. Oferecer, pastor, o que é que está precisando? Eu me lembro, certa feita, eu tinha terminado a minha casa e a gente estava, quem faz aqui obra, sabe, que quando a gente faz a casa, termina a cerâmica, você tem que guardar a cerâmica, e as cerâmicas saem de linha. E se quebrar, não tem como colocar outra. É assim ou não é, meus irmãos? Se você, não tá, você vai casar e vai construir, se ligue nisso aí. Sempre compre sobrando. E aí, numa época de muito aperto e dificuldade, a minha sobrinha estava lá guardada. A igreja fez uma reforma e não tinha. Sentei com a Eliane na época. Vamos ofertar o que nós temos. A gente não tem muito dinheiro, a gente não tem condições de ajudar na reforma, mas vamos ajudar com a cerâmica de reserva que a gente tem. Se a cerâmica quebrar, Deus proverá. Chegamos na igreja, entregamos aqui. Eu me lembro que a nossa própria igreja em Mossoró, escute isso, nós estávamos com muita dificuldade para colocar o piso, era piso morto. Piso morto, quando a gente fala, só o cimento. E o missionário Rui Valim, na época, no início da obra, não tinha recurso. Aí aconteceu um fato em London, Ohio, lá onde a nossa igreja dos Estados Unidos tem a sua sede. Um dos membros da igreja disse: quando eu morrer, eu não quero um funeral, porque o americano capricha no funeral. Flores, caixão caro, toda aquela ornamentação. Quando eu morrer,
não use os recursos para fazer o meu funeral. Eu quero um funeral simples. Eu quero que todo o dinheiro e o dinheiro que eu tenho de reserva seja enviado para o missionário Rui Valim no Brasil. Ele estava internado no hospital. Nós não estávamos orando para ele morrer, mas nós estávamos orando para que o Senhor nos mostrasse como fazer. O missionário recebeu a ligação que o irmão tinha morrido, e a esposa estava pedindo o número da conta. O dinheiro das flores que compraria o caixão e as coisas do irmão mais chiques foi o valor que nós utilizamos para colocar o piso na igreja de Mossoró. O missionário Rui Valim dizia: esse piso é o piso das flores, porque o Senhor teve que levar um servo seu para que ele acontecesse. A verdadeira adoração não tem preço. Quanto custava a vida de Lázaro para Maria? Quanto custava o que Jesus fez por Maria? E aí eu quero entrar nisso aqui com vocês. Sim, olhe para cá, porque a verdadeira adoração é seguida de sacrifício. Não venha com essa conversa que a verdadeira adoração é da boca para fora. Não, ela é feita com sacrifício. Ei, olhe para cá, a adoração genuína tem um custo. O custo no sentido de desprender algo para Deus. Quem está me entendendo aí diz amém. 300 denários. Judas se indignou, é dinheiro demais. Mas hoje o diabo conseguiu colocar na mente de muitos de nós que se ofertarmos algo para Deus no sentido financeiro, nós estamos alimentando a barriga de pastores gananciosos. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, quando nós vamos fazer alguma coisa em prol da igreja, doar alguma coisa, não, eu estou alimentando pastores gananciosos, estou alimentando uma engrenagem maliciosa. Mas isso é nos últimos dias, porque o texto sagrado diz que Davi foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Porque a verdadeira adoração, olhe para cá, é seguida de sacrifício. Você me entende? Diga amém. E quando Davi foi adorar ao Senhor, e Araúna disse a ele: meu rei, vejo que o Senhor quer adorar, então eu te darei a madeira, eu te darei os animais, colocarei tudo para o Senhor, você não precisa pagar absolutamente nada. Davi disse: não oferecerei algo a Deus que não me custe nada, porque a adoração ao Senhor nos tira do lugar carnal e nos faz transcender para um lugar espiritual. Não dê ouvidos a quem não tem intimidade com Deus. Eles apenas querem o que você tem para se deleitar com suas próprias coisas. Ei, olhe para cá, o verdadeiro adorador, ele se entrega completamente a Deus. E o texto sagrado diz que o cheiro inundou e transbordou toda aquela casa. Inundou e transbordou naquele lugar e entre os lutos. A vida dessa mulher virou um memorial para que todos os dias nós possamos lembrar como age um verdadeiro adorador. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Quebre o seu vaso na presença do Senhor hoje. Se lance na presença dEle como um verdadeiro adorador, num caminho sem volta. Saia para alto mar, tire as âncoras e confie que Deus guiará você em todos os processos da sua vida. Não tenha medo de ser um adorador, de soltar os remos e viver na dimensão do Espírito de Deus, que te levará a novos lugares. Aleluia, aleluia. O verdadeiro adorador quebra o vaso e transborda em Jesus. Fique de pé aí onde você está. Aleluia. Se não estivermos encaixado a tudo que foi falado aqui nessa noite, de uma adoração genuína, de uma adoração legítima, se achamos que a verdadeira adoração é só palavras, aí olhe para cá,
vai além de palavras. A verdadeira adoração, ela requer um sacrifício de nós, o sacrifício muitas vezes de deixar coisas, o sacrifício muitas vezes de abandonar coisas e entender que Deus é a causa maior no processo da nossa vida. Se alguma coisa está te impedindo de ser um adorador nessa noite, você vai orar ao Senhor e vai mudar o padrão de comportamento e se transformar num verdadeiro adorador a partir desse instante.